Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Hoje vamos tentar entender um pouco mais dessa figura histórica, tentando ir um pouco mais além do herói artificial criado pela República em 1889. Da série Os Grandes Julgamentos da História, inspirado neste livro aqui, de coordenação do professor José Roberto de Castro Neves, hoje, com base no artigo de Gustavo Brigagão, vamos tentar entender um pouco melhor sobre se passou a haver alguma diferença no tratamento que a justiça dispensava aos cidadãos no Brasil colônia e hoje em dia. O julgamento de Tiradentes nos leva a refletir ainda hoje se há algum sentido naquela frase da sabedoria popular que diz que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, viveu no Brasil colônia no final do século XVIII, na então capitania de Minas Gerais, na localidade de Vila Rica. Vila Rica, sempre conhecida naquela época como grande produtora, notadamente de ouro. A elite de Vila Rica, naquele ano de 1789, encontrava-se intensamente insatisfeita com Portugal pela cobrança de impostos. Portugal cobrava 1/5 de todo o ouro produzido na localidade. E ainda, naqueles tempos, se dizia que em 1889, no início do ano, Portugal cobraria ainda mais impostos sobre o ouro produzido. Intelectuais, membros do clérigo, militares, aproximadamente uns 40 ou 50 deles, nos últimos meses, vinham confabulando, vinham orquestrando um movimento separatista, visando destacar, visando separar Minas Gerais do resto do território da colônia portuguesa Brasil e tornar Minas Gerais independente. Veja que a questão desta chamada Inconfidência Mineira era uma questão monetária. Não se estava pensando em liberdade por liberdade, em liberdade da população, em igualdade, fraternidade. Não. O que se visava era que a elite mineira passasse a não ter mais este fardo de pagar impostos a Portugal. No meio dessa elite, deste grupo formado pela elite, se encontrava um alferes, um militar de baixa patente, àquela altura já até desligado do exército, o Tiradentes. O movimento é delatado. Um delator, um alcaguete, fazendeiro da elite, que devia impostos a Portugal, num belo dia procura o representante da coroa em Vila Rica, o Visconde de Barbacena, e denuncia todo o grupo. Isso é levado ao conhecimento do vice-rei também no Rio de Janeiro. Todo o grupo da chamada Inconfidência Mineira é denunciado, é delatado. O delator consegue perdão por ter participado, consegue o perdão também por todas as suas dívidas de impostos e ainda, dizem os autos do processo, que hoje são conhecidos, consegue até que a coroa portuguesa lhe doe bens, fazendas, e consegue até um título nobiliárquico,
passa a ser considerado nobre da nobreza brasileira. Todos são presos, todos são processados, todos são condenados à pena de morte pela forca. No entanto, apenas ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, a pena de morte será realmente efetivada, será executada. O Tiradentes é levado de Vila Rica, Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Lá é preso. Em 1791, é preso em 1889 e em 1791, 2 anos depois, é executado onde hoje é a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Tiradentes é enforcado, é esquartejado e os membros do seu corpo, os braços, pernas, cabeça, são levados para a localidade de Vila Rica e distribuídos e expostos em vários pontos para que todos vejam que a coroa portuguesa não mais tolerará levantes parecidos. Este foi o final do pobre Tiradentes, que não era da elite, era povo, estava metido em um movimento que não era do povo, um movimento que era da elite. Para a defesa de todos os réus, mais de 30 réus, foi nomeado defensor dativo um importante advogado carioca daquela época, o doutor José de Oliveira Fagundes. Na defesa dos réus, o nobre advogado trouxe sobretudo a tese de que não houve crime, porque, na verdade, aquelas reuniões, aquelas conversações, eram um mero blá 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 de uma elite conversadora, de uma elite que, se não podia agir e não queria agir contra a coroa portuguesa, ficava imaginando um movimento, ficava confabulando, mera conjectura, mera imaginação de um levante separatista, mera imaginação. Não se passou de conversação, de conversa de bar, conversa de mesa. A tese, juridicamente falando, tecnicamente falando, a tese da defesa do grande advogado era de que não houve crime, porque sequer estas reuniões passaram de imaginação, sequer houve o que o direito chama de atos preparatórios, portanto não houve crime. Era a tese geral. Quanto ao Tiradentes, que após várias sessões de interrogatório não delatou nenhum companheiro, e mais, assumiu para si, disse Tiradentes, confessou Tiradentes que ele era o único líder do movimento. Para Tiradentes, além da tese de que não houve crime, não houve sequer atos preparatórios, o advogado trouxe a tese de que Tiradentes sofria de insanidade mental. Era o que hoje poderia se dizer até sofria de megalomania. Duas teses, talvez as duas únicas teses plausíveis, que poderiam juridicamente socorrer o acusado àquela altura. Não houve sucesso, infelizmente. Havia uma carta régia vinda de Portugal, uma determinação vinda da coroa de que se pretendia punir este levante, ou esta tentativa de levante, de maneira exemplar. A coroa não iria tolerar esse tipo de movimento. Todos os outros, com exceção de Tiradentes, foram condenados, no entanto, tiveram comutadas as suas penas. As penas de morte pela forca, de execução pela forca, foram substituídas pelo degredo e pelo confisco de todos os bens daqueles que tinham bens. Então, com exceção de Tiradentes, que fora executado,
e de Cláudio Manuel da Costa, que cometeu suicídio na prisão, todos os outros foram mandados para a África. Tiveram seus bens confiscados, ou parte deles. Mas só o pobre alferes, aquele popular que se meteu a entrar num movimento de elite e de interesses da elite, apenas Joaquim José da Silva Xavier fora executado, o que se chamaria na época de exemplado. Reconheceu-se que Tiradentes cometera o crime de lesa majestade. A corda arrebentou mais uma vez do lado mais fraco.